Olá, eu sou o Denis e vou hoje apresentar para vocês a Bíblia Fé e Trabalho. A ideia deste vídeo é que você conheça esse lançamento da SBB e entenda o seu conteúdo, os principais diferenciais e a melhor forma de aplicar os estudos dessa Bíblia, uma Bíblia que tem o objetivo de ajudar o cristão a viver a sua fé no ambiente de trabalho, oferecendo conselhos e orientações para o seu desenvolvimento profissional. A Bíblia Fé e Trabalho traz um rico conteúdo temático. O material de estudo foi escrito por William Douglas e é todo fundamentado em princípios bíblicos. De Gênesis a Apocalipse, são mais de 540 quadros com estudos e comentários, além de diversas frases do autor. Todo esse material aborda diversos assuntos e mostra como podemos relacionar fé e trabalho. O texto bíblico utilizado nesta Bíblia é a Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada é uma tradução lançada em 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil. É resultado de uma profunda revisão da consagrada tradução de Almeida, revista e atualizada. Ela apresenta o texto clássico de Almeida, mas com uma linguagem atual e mais próxima da linguagem falada hoje em dia. No início da Bíblia podemos encontrar o tradicional índice e uma bela apresentação do Dr. Antônio Cabreiro. Logo em seguida, há uma breve descrição dos recursos que vamos encontrar ao longo do texto bíblico. Os mais de 540 quadros são agrupados em 6 tipos de recursos diferentes. Cada um dos recursos é representado por um ícone, e isso ajuda o leitor a identificar qual é o tipo de recurso que está naquele quadro. Os tipos de recursos que encontramos nessa Bíblia são os seguintes: comentários devocionais, que tratam especialmente das chamadas leis do sucesso e leis do fracasso. São 194 quadros ao longo da Bíblia. Falam de leis da sabedoria, as leis do trabalho, do relacionamento, do esforço e outras semelhantes. Comentários sobre palavras positivas e negativas. São 75 quadros trazendo palavras tanto positivas como amizade, iniciativa, lealdade, respeito, e também palavras negativas que encontramos no ambiente de trabalho: ameaça, culpa, derrota, medo, inveja. A Bíblia traz ainda estudos bíblicos em esboço sobre as leis do sucesso e do fracasso e também sobre essas palavras positivas e negativas. São cerca de 75 palavras ao longo da Bíblia e 64 leis espalhadas na Bíblia. A Bíblia também traz textos biográficos de personagens bíblicos. São 70 quadros. Falam de personagens como Abel, Davi, Débora, Moisés, Jacó, Isaías, Ruth e tantos outros. Há um conjunto de quadros chamado Vencendo os Desafios da Vida Profissional, que aborda situações que enfrentamos no dia a dia. São 50 quadros e trazem assuntos como lidando com desejo de vingança, lidando com desemprego, com dificuldades, quando enfrentamos falta de fé, preconceito, perseguição e coisas semelhantes. Há uma série de quadros chamada As 20 Leis Bíblicas do Sucesso Financeiro. São 20 quadros ao longo da Bíblia. Falam de sabedoria financeira, trabalho para o sucesso, integridade financeira, evolução pessoal e outros temas. Além disso, ao longo da Bíblia nós temos 366 frases do autor espalhadas nos diversos livros da Bíblia. O último índice fala das 20 leis bíblicas do sucesso financeiro. Começa com uma bela introdução e depois leva para cada um dos assuntos. Para facilitar a localização dos quadros na Bíblia, a Bíblia traz um conjunto de índices, começando com o índice de quadros geral, onde podemos encontrar os tipos de quadros, as referências em que esses quadros aparecem, o título de cada um e a indicação de página. Além do índice geral, temos índices específicos, como o índice para os comentários devocionais, o índice das palavras positivas e negativas, o índice dos estudos bíblicos, dos estudos sobre leis, dos estudos sobre as palavras, o índice dos personagens biográficos da Bíblia, o índice dos temas sobre vencendo os desafios da vida profissional e ainda as 20 leis bíblicas do sucesso financeiro, com uma bela introdução que depois remete a cada quadro específico.
Ao final da Bíblia, nós encontramos ainda outros recursos, uma série de artigos em que o autor aborda mais demoradamente alguns assuntos importantes sobre essa relação de fé e trabalho, baseados também na eterna palavra de Deus. Começamos com o índice desses artigos. O primeiro dos artigos fala sobre 3 lições para superar os seus maiores desafios. É um artigo em que o autor escreve a partir da sua própria experiência pessoal. Os 10 mandamentos para viver uma vida melhor, baseado no texto de Êxodo 20. O artigo Aprendendo a Vencer Gigantes, baseado na história de Davi e Golias em 1 Samuel 17. 2 artigos baseados em Provérbios 6, que falam sobre as formigas. 10 lições que aprendemos com as formigas e conselhos práticos que aprendemos com as formigas. Outro artigo são os 7 pecados capitais na busca do sucesso. Fala de questões como pressa, avareza, falta de prazer no trabalho, inveja, preguiça. Outro artigo são os 7 erros comuns em pessoas religiosas e que impedem o sucesso. Questões como esperar que Deus faça tudo, ou achar que Deus não vai fazer nada, ou pensar que não se deve misturar fé e negócios. Um artigo contendo biografias de personalidades da história da igreja, começando desde Agostinho, um dos pais da igreja, até personalidades mais recentes como Billy Graham, Bonhoeffer e o irmão André. Como em muitas bíblias, cada livro bíblico traz uma introdução, e a introdução nesta bíblia traz um recurso especial. Primeiro o leitor recebe informações sobre o livro, o contexto, o autor, quando foi escrito, os temas principais e assim por diante. Então, há um esboço temático, em que os temas do livro são relacionados aos temas da Bíblia, fé e trabalho. Nas páginas onde há o texto bíblico, podemos encontrar também notas explicativas e referências cruzadas, indicando outros textos relacionados àquilo que está sendo lido. A Bíblia Fé e Trabalho tem o objetivo de ajudar o leitor a colocar em prática os ensinamentos eternos da Palavra de Deus, tornando-se uma pessoa mais sábia e hábil para superar os desafios profissionais que surgirem e preparando melhor para algo que parece simples, mas que traz novos desafios a cada dia: ser cristão e viver a fé no dia a dia, causando impacto positivo na sociedade através do exercício da vocação profissional.